Olá para você que está assistindo, eu sou o professor Gustavo e a aula de hoje é bastante especial, porque ela vai ser gravada aqui no Museu de Geodiversidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, que é uma das maiores universidades do Brasil. Fica aqui na Ilha do Fundão, na nossa cidade. Preparados? Então vem comigo! E logo depois da gente entrar, a gente tem essa coleção belíssima de minerais, frutos da terra. Os minerais, eles são os elementos que juntos compõem as rochas, e as rochas, elas formam o relevo da terra. O relevo, ele é o conjunto dos altos e baixos da superfície da terra. Olhando aí pela sua porta, sua janela, você deve perceber alguns morros, algumas partes altas, algumas partes mais baixas, e é sobre isso que a gente vai falar. O relevo da Terra nem sempre foi como ele é, e nem sempre será. Por quê? Desde bilhões de anos atrás, o relevo ele está sendo modelado por forças da natureza. Algumas forças que vêm do interior da Terra e outras que agem aqui na superfície da Terra. Mas é muito difícil para nós, percebermos isso, porque isso tudo leva muito tempo para acontecer, coisa da ordem dos milhões de anos. Então, é bom a gente começar entendendo que o nosso planeta ele tem uma estrutura muito própria. O relevo ele se localiza aqui na crosta terrestre, que é a casquinha do nosso planeta. Mas abaixo da crosta terrestre, indo para o interior, nós temos o manto e mais para o interior, o núcleo, onde a gente encontra ali níquel e ferro fundidos, principalmente, a temperaturas ali próximas de 6.000 graus. É uma temperatura tão alta que eu acho até difícil de imaginar. E o que acontece? A crosta terrestre, ela se divide em crosta continental e em crosta oceânica. A continental é terra seca, a oceânica é a que fica embaixo da água. Agora, se a gente pega a crosta e junta com a superfície do manto, a gente forma uma camada chamada litosfera, que é a camada de rochas. Assim como a crosta, a gente tem litosfera continental e a litosfera oceânica, sendo que a litosfera continental pode chegar a 200 quilômetros de espessura e a oceânica cerca de 100. E essa litosfera, ela não é uma camada inteiriça como nós vemos aqui. Ela está toda repartida, quebrada em placas tectônicas que deslizam sobre o restante do manto. Então, aqui nós temos um painel que mostra para a gente como essas placas elas se configuravam há mais ou menos 180 milhões de anos atrás. Então, a gente vê como elas se deslocaram. Por quê? Olha como é que o Rio de Janeiro era pertinho de Angola, no continente africano. E agora nós temos um grande oceano, o Oceano Atlântico entre os dois. Mas, Gustavo, como é que vocês sabem que eles eram tão pertinho um do outro? Há evidências importantes. Se a gente parar para pensar, existem rochas que começam no Brasil, por exemplo, e terminam no continente africano, ou seja, da época do Gondwana, desse megacontinente aqui. Além disso, existem fósseis de animais daqui até aqui, e animais que não conseguiriam nadar o Oceano Atlântico inteiro. Então, isso tudo nos leva a perceber que eles estavam juntinhos no passado, certo? Só para a gente lembrar, há muitos milhões de anos atrás, nós tínhamos a Pangeia, onde todos os continentes que a gente tem hoje no planeta separadinhos um do outro, estavam todos reunidos num megacontinente. Com o tempo, as placas foram se deslocando, as placas tectônicas eles foram se separando e nós temos o que a gente tem hoje. Mas entre a Pangeia e a atual configuração dos continentes, a gente teve uma fase onde se formou Gondwana, que foi aí uma junção do que hoje é a América do Sul, onde fica o Brasil, continente africano, Austrália, parte da Antártida, Índia, Península Arábica e já devo ter falado de Austrália, né? Aqui, nesse globo, nós podemos ver uma rocha, uma formação rochosa que ela começa aqui no Brasil e ela vem até o continente africano. Lembrando que é uma prova
de que eles já tiveram juntos no passado, né? Ou seja, essa rocha ela foi quebrada durante essa separação de placas tectônicas. E aqui também nós temos fósseis que a gente encontra nos dois continentes. É importante a gente saber que essa modelagem do relevo ela é feita por forças internas do interior da Terra e por forças externas que atuam na superfície da Terra. Nós sabemos que as placas tectônicas elas deslizam sobre o manto por conta das forças internas do nosso planeta. Então, essas placas elas podem apresentar três tipos de limites entre elas. A gente tem os limites convergentes, quando elas se chocam, os divergentes, quando elas se afastam, e os transcorrentes, quando elas deslizam lateralmente. Então, eu tenho aqui pertinho de mim uma representação de um limite convergente. Quando duas placas se chocam, a que é mais densa, tem material mais pesado e também é mais fina, ela entra sobre a outra, por baixo da outra. Então, o que acontece? Essa daqui ela vai se amassando, se dobrando e formando cadeias de montanhas sobre essas. A rocha que foi lá para o interior da Terra, ela derrete. E aí a gente fica com muita rocha derretida ali no manto concentrado, gera muita pressão. Para aliviar essa pressão, essa rocha derretida ela vai subindo e ela vai atravessando a crosta. Quando essa rocha derretida está no interior da crosta, a gente chama de magma. Agora, se ela chegar ao ponto de estourar e sair para a superfície, a gente chama de lava, que é o caso do vulcanismo, lindíssimo aqui representado. Então, a gente já viu que essas forças internas, elas podem gerar cadeias de montanhas, que a gente também chama de dobramentos, porque é quando as placas se amassam, né, se dobram, ela pode gerar vulcanismo. Mas, às vezes, as rochas vão se dobrando até um ponto que elas apresentam uma ruptura, elas quebram em alguma parte, o que gera um grande tremor, que a gente chama de terremoto quando acontece em terra firme, ou que a gente chama de maremoto quando acontece embaixo da água. Quando as placas se separam, é comum que se formem falhas, quebras entre elas. Também a gente tem a formação de um oceano entre essas duas placas, e ali, no meio ali onde essas placas estão se separando, a gente também tem a formação de montanhas submarinas. Em placas transcorrentes, aquelas que deslizam lateralmente, como acontece em Santo André, nos Estados Unidos, a gente tem a formação de algumas falhas e terremotos. Bom, então nós já vimos que as forças do interior da Terra, elas tendem a elevar o relevo, a formar grandes cadeias de montanhas, a formar vulcões. Agora, as forças que agem na superfície da Terra, elas tendem a desgastar o relevo, a ir lixando o relevo, assim como aconteceu com essa escultura aqui. Como aconteceu com essa escultura, também acontece com as montanhas, só que com uma montanha leva milhões de anos. Então, como a gente pode ver, ela passou por dois processos importantes, o processo de intemperismo e o processo de erosão. A gente chama de intemperismo a degradação da rocha, ou seja, quando a rocha ela vai se tornando mais frágil, por causa de intemperismo químico ou físico. O intemperismo químico, ele acontece na presença da água, e é quando a água vai alterando a composição dos minerais que formam a rocha e deixando essa rocha mais frágil. O físico, ele acontece devido a uma raiz de árvore que penetra na rocha e vai causando fissuras. Ele também acontece por causa da variação de temperatura, calor de dia, frio da noite, a rocha expande, contrai e vai causando algumas rachaduras que vai deixando a rocha mais frágil, né? Às vezes pode entrar água, congelar, expandir, o que deixa também a rocha mais frágil, porque vai causando fissuras. E a erosão é diferente. Enquanto o intemperismo é a fragilização da rocha, a erosão ela é quando a rocha perde material, perde sedimentos. Sedimentos é como a gente chama o material de rocha que vai sendo perdido. E aí a gente tem a erosão eólica, que é quando o vento remove material da rocha, a marinha, que é quando o mar remove material da rocha. Nós temos a erosão glacial, que é quando o gelo remove material da rocha, a fluvial, que é quando um rio remove material da rocha ou do solo,
e também tem a pluvial, que é quando a água da chuva remove esse material. Então, olha como é que é importante a geografia da coisa. No meio de um deserto, será que a gente vai ter bastante erosão fluvial por rio ou pluvial da chuva? Muito pouco. Geralmente, nesses lugares, a gente vai ter o predomínio da erosão eólica, dos ventos. Da mesma forma, será que aqui no Rio de Janeiro a gente acha a erosão glacial pelo gelo ou pela neve? Também não é a que predomina aqui chove bastante. A pluvial é bastante importante. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Como nós já vimos, existem as forças do interior da Terra que geram o movimento das placas tectônicas e modelam o relevo. Então, esses são os modeladores internos do relevo. E nós vimos o intemperismo e a erosão, que são compostos por várias forças da natureza, que são fatores externos, são modeladores externos. Agora, eu preciso te falar de mais um modelador, que também é externo, o ser humano. O ser humano, ele modifica e modela o relevo de uma forma extremamente rápida. Se a gente for parar para pensar, comparados aí às montanhas, aos mares, oceanos, o ser humano está há muito pouquinho tempo na superfície da Terra e criou muitas transformações. Na nossa cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade aí cheia de maciços e pertinho do mar, a gente percebe que o ser humano ele criou uma série de estratégias de mobilidade e de ocupação da cidade. Mobilidade, a gente vê, por exemplo, a escavação de vários túneis em rochas da nossa cidade, né? O que é uma alteração no relevo. A gente também tem o desmatamento, principalmente nas encostas, que facilita a erosão das rochas e também dos solos, eles perdem material. Nós também podemos falar dos morros que são desmanchados, rochas que são explodidas e desmanchadas, como várias que a gente já não encontra mais no centro da cidade. E também dos aterros, para aumentar a área da cidade. Então, na Praça 15, o aterro do Flamengo, em algumas partes da cidade, a gente encontra essa alteração, onde a gente consegue mais terra onde antes era mar. Então, aqui eu tenho uma alteração muito antiga e muito menos drástica do ser humano no relevo, onde entre 23 mil e 6 mil anos atrás, o ser humano ele fazia as primeiras representações do espaço em rocha, nas cavernas, onde eles desenhavam suas caças, onde eles desenhavam onde encontrar alimentos, eles desenhavam também ali eles juntos, né, em danças, rituais, reuniões. Então, o ser humano também é muito importante na construção e na modelagem do relevo. Acontece que, como o ser humano ele tem muito poder de transformação, vamos lembrar da frase, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, tem que pensar e planejar muito antes de fazer qualquer alteração no relevo da Terra. Então, recapitulando, nós vimos que o nosso planeta ele é composto de núcleo, manto e crosta. E que a crosta, junto com a parte superficial do manto, forma a litosfera, que está dividida em placas tectônicas que deslizam sobre o manto. E aí nós vimos que o relevo ele é o conjunto de altos e baixos aqui da superfície da Terra. E que ele é modelado por forças internas, que geram o movimento das placas tectônicas, e por forças externas, como o intemperismo e a erosão e a ação do ser humano. Então agora, como um desafio, eu vou provocar o pessoal que gosta do jogo Minecraft, olhando alguns minerais aqui muito importantes que aparecem no jogo, como esse aqui, olha, a hematita. E aqui nós temos em seguida a variedade do quartzo. O quartzo, esse mineral, ele pode apresentar várias cores diferentes, como o fumê, o citrino, o quartzo rosa, o ametista, que é roxo, aqui ele está com alguns cristais de calcita por cima. Aqui a gente tem ele hialino, a gente tem o azul, com algumas incursões por dentro da indicolita, e o rosa. Agora, a parte valiosa do jogo. Lembrando que esses minerais, acertando, eles estão todos no seu estado bruto, como são achados na natureza. E aqui nós temos o lápis lazuli e a malaquita. E vocês já ouviram falar do ouro de tolo? É esse aqui, ó. O ouro de tolo é a pirita. Então, esses minerais são o nosso brinde final. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Até a próxima.